Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, parte 2 do capítulo 329. Parábola dos operários da vinha. Jesus subiu sobre uma caixa colocada e encostada à parede. Por isso, ele está bem visível a todos. Sua doce saudação já se espalhou pelos ares e foi seguida por estas palavras: Filhos de um único Criador, ouvi. E depois prossegue no meio de um auditório atento. O tempo da graça chegou. O tempo da graça chegou para todos. Não só para Israel, mas para todo o mundo. Homens hebreus, cada qual por motivos diferentes. Os prosélitos, os fenícios, os pagãos, todos vós. Ouvi a palavra de Deus. Compreendei a justiça. Conhecei a caridade. Se tiverdes sabedoria, justiça e caridade, tereis os meios para chegardes ao reino de Deus. Aquele reino que não é exclusivamente para os filhos de Israel, mas é para todos aqueles que de agora em diante amarem o verdadeiro e único Deus e crerem na sua palavra, na palavra do seu verbo. Escutai, eu vim de muito longe, não com planos de usurpador, nem com a violência do conquistador. Eu vim somente para ser o salvador de vossas almas. O domínio, as riquezas, os cargos não me seduzem. Tudo isso para mim é nada, e nem olho para isso. Ou melhor, eu só olho para ter dó deles, pois fazem compadecer-me. Pois são outras tantas correntes para conservarem prisioneiro o vosso espírito, impedindo-o de ir a Deus, ao Senhor eterno e único, universal, santo e bendito. Eu olho para todos esses e me aproximo deles, como quem tem que lidar com as maiores misérias, e procuro curá-los do que eles possam usar de suas coisas com justiça e santidade, não como armas cruéis que ferem e matam o homem, e até, em primeiro lugar, o espírito de quem não usa delas retamente. Mas, em verdade, eu vos digo, para mim é mais fácil curar um corpo disforme do que uma alma deformada. Para mim é mais fácil dar luz aos olhos apagados, saúde a um corpo moribundo do que dar luz aos espíritos e saúde às almas doentes. Por que assim? Porque o homem perdeu de vista o verdadeiro fim, objetivo e propósito de sua vida, e se ocupa só com o que é transitório. O homem não sabe, ou não se lembra, ou então se lembra, mas não quer obedecer a esta santa injunção do Senhor. E digo também para os pagãos que me estão ouvindo, de fazer o bem, que tanto é bem em Roma, como em Atenas, na Gália, como na África, porque a lei moral existe debaixo de todos os céus e em todas as religiões, em todos os corações. E as religiões, desde a de Deus até a da moral individual, nos dizem que a parte melhor de nós sobrevive, e que a segunda, como tiver vivido nesta vida, terá marcada também qual será sua sorte na outra vida. Portanto, o fim do homem é conquistar a paz na outra vida. Não certas coisas como a folgança, a usura, a prepotência, o prazer, que sendo por tão pouco tempo, são coisas que nem podem ser levadas em conta
em comparação com uma eternidade de tormentos bem duros. E apesar disso, o homem não quer saber desta verdade. Não quer se lembrar dela. Se ele não sabe dela, é menos culpado. Se não se lembra dela, é culpado. Até certo ponto, porque a luz da verdade deve ser mantida acesa, como um facho santo nas mentes e nos corações. Mas se dela não quer recordar-se, e quando ela brilha, ele fecha os olhos para não vê-la, considerando-a desagradável como a voz de um reitor pedante. Nesse caso, a culpa dele é grave, muito grave. E, no entanto, Deus perdoa se a alma renuncia à sua má ação e toma o propósito de procurar chegar por todo o resto de sua vida ao verdadeiro fim do homem, que é conquistar para si a paz eterna no reino do verdadeiro Deus. Tereis vindo até hoje por uma má estrada? Estais desanimados e pensando que já é tarde para retomar o bom caminho? Estais desconsolados e dizendo: eu não sabia nada disso e por isso sou agora um ignorante e não sei o que fazer? Não. Não fiqueis pensando que tudo acontece como com as coisas materiais e que seja preciso muito tempo e muita fadiga para fazer de novo o que já foi feito, mas agora com santidade. A bondade do eterno e verdadeiro Senhor Deus é tão grande que não exige de vós que volteis para trás a percorrer todo o caminho já feito, até chegardes àquela encruzilhada onde começaste a errar, deixando o caminho justo para irdes pelo injusto. Aquela bondade de Deus é tanta, e no exato momento em que vós decidirdes e disserdes: eu quero agora estar com a verdade, isto é, eu quero ser de Deus, porque Deus é a verdade. Então Deus, por um milagre todo espiritual, infunde em vós a sabedoria, pela qual vós, de ignorantes, os tornais possuidores da ciência sobrenatural, de modo igual ao daqueles que já a possuem há anos. Sabedoria é querer Deus, amar Deus, cultivar o Espírito, inclinar-se para o reino de Deus, renunciando a tudo que é carnal, ao que é mundo, ao que é de Satanás. Sabedoria é obedecer à lei de Deus, que é uma lei de caridade, de obediência, de continência, de honestidade, de verdade. Sabedoria é amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo, como a nós mesmos. Estes são os dois indispensáveis elementos para sermos sábios, sábios com a sabedoria de Deus. E no próximo, então, não só os que são de nosso sangue, da nossa raça ou religião, mas todos os homens, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, hebreus, prosélitos, fenícios, gregos e romanos, todos. Jesus foi interrompido por um urro ameaçador de algum fanático. E Jesus olha para eles e diz: sim, isso é amor. Eu não sou um mestre servil, eu falo a verdade, porque assim devo fazer, a fim de semear em vós o que é necessário para terdes a vida eterna. Quer gosteis, quer não. Eu vou-lo devo dizer para cumprir com o meu dever de redentor. Portanto, amai o próximo, todo o próximo, com amor santo, não com um sujo concubinato de interesses, pelo qual se transforma em anátema o romano, o fenício ou prosélito, ou vice-versa. Enquanto que se o interesse for sensualidade ou dinheiro, a cobiça da sensualidade ou da vantagem em dinheiro que surgir entre vós, aí então não é mais anátema. Ouve-se um outro rumorejar da multidão, e os romanos de seu posto de observação no átrio exclamam: "Ó Júpiter, como fala bem este homem!"
Jesus deixa que o rumor se acalme e continua. Amar ao próximo como gostaríamos de ser amados, porque nós não gostamos de ser maltratados, de passar por vexames, de ser roubados, oprimidos, caluniados, insultados. Até a susceptibilidade nacional ou individual que nós temos, os outros também a têm. Não façamos, pois, uns aos outros o mal que não gostaríamos que nos fosse feito. Sabedoria é obedecer aos 10 mandamentos de Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não tenhas outro Deus além de mim. Não tenhas ídolos e não lhes preste culto. Não uses o nome de Deus em vão. É o nome do Senhor teu Deus, e Deus punirá a quem usa dele sem razão, ou para fazer imprecações, ou para garantia de algum ato pecaminoso. Lembra-te de santificares as festas, o sábado é consagrado ao Senhor, que nesse dia repousou da criação e o abençoou e santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que vivas em paz por longos anos sobre a terra e eternamente no céu. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Não desejar a casa, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o asno, nem nenhuma outra coisa que pertença ao teu próximo. Isso é sabedoria. Quem faz assim é sábio e conquista a vida e o reino sem fim. Desde hoje, pois, procurai viver segundo a sabedoria, dando assim mais importância a ela do que as coisas podres da terra. Que estás dizendo? Falai. Estás dizendo que já é tarde? Não. Houve ainda uma parábola. Um patrão, ao despontar do dia, saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinar com eles em pagar-lhes 1 denário por dia. Depois saiu novamente à hora da terça e, pensando que os trabalhadores contratados pela manhã ainda eram poucos, e vendo pela praça muitos desocupados à espera de quem os contratasse, chamou-os e lhes disse: Ide para a minha vinha, que eu vos pagarei o que eu prometi aos outros. E eles para lá se foram. Saiu o homem outra vez pela hora sexta e pela nona, e ainda viu outros e lhes disse: Quereis trabalhar para mim? Eu pagarei 1 denário por dia aos meus trabalhadores. E eles aceitaram e foram. Saiu o dono da vinha finalmente lá pela 10ª hora e viu outros que ali estavam despreocupadamente tomando os últimos raios de sol. E disse: Que estás fazendo aqui, assim despreocupados? Não tendes vergonha de ficar assim sem fazerdes nada o dia inteiro? Perguntou-lhes ele. Ninguém nos assalariou por dia. Teríamos querido trabalhar, ganhar nosso pão, mas ninguém nos chamou para a sua vinha. Está bem, eu vos chamo para a minha vinha, ide, recebereis o mesmo pagamento que os outros. Ele assim disse porque era um patrão bom e tinha dó da humilhação de seu próximo. Quando chegou a tarde e terminado o trabalho, o homem chamou o seu feitor e lhe disse: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário como foi combinado, mas começa pelos que chegaram por último, que são os mais necessitados, pois nem tiveram durante o dia o alimento que os outros receberam uma e mais vezes, que além disso, foram os que, por reconhecimento para com minha compaixão, trabalharam mais do que os outros. Eu os estava observando. Despacha-os para que possam ir tomar o merecido descanso, gozando com os seus familiares do fruto do seu trabalho. E o feitor fez como o patrão lhe ordenou, dando a cada um deles 1 denário. Por último chegaram os que haviam trabalhado desde a primeira hora do dia e ficaram admirados por receberem eles também somente 1 denário e começaram a queixar-se uns com os outros e com o feitor. E este disse: Eu recebi esta ordem e de reclamar com o patrão e não comigo. E eles foram e disseram: Tu não estás sendo justo. Nós trabalhamos 12 horas, desde antes do orvalho até o meio-dia, pelo meio do orvalho e depois expostos ao sol ardente.
e em seguida dentro da umidade da tarde. E tu nos deste tanto como aqueles preguiçosos que trabalharam somente 1 hora. Por que isso? E um, especialmente, levantava a voz, dizendo-se traído e usado indignamente. Meu amigo, em que foi que eu fui injusto contigo? Que eu combinei contigo pela manhã. Foi um dia de trabalho contínuo e o salário de 1 denário, não é verdade? Sim, é verdade, mas tu pagaste o mesmo tanto àqueles por um trabalho muito menor. Tu não estiveste de acordo com aquele pagamento e não julgaste justo? Sim, estive de acordo, porque os trabalhadores trabalharam por menos. Foste maltratado aqui por mim? Não, em consciência não. Eu te concedi um descanso durante o dia, comida, não é verdade? 3 refeições eu te dei, e tanto a comida como o descanso não estavam combinados, não é verdade? Sim, não estavam combinados. Por que então os aceitaste? Mas tu já o disseste, preferi assim para não fazer que vos canseis tendo que voltar às vossas casas. E a nós nem parecia verdade aquilo, a tua comida era boa, era uma economia, era. Era uma graça que eu vos dava gratuitamente e que ninguém podia pretender receber, não é verdade? É verdade. Então eu vos fiz o bem. Por que então vos estáis se queixando? Eu que deveria queixar-me de vocês, que compreendendo como devíeis proceder como patrão bom, estavais trabalhando com preguiça, enquanto estes últimos que vieram depois de vós, tendo recebido o benefício de uma só refeição, e os últimos, até sem nenhuma refeição, trabalharam com muito mais afinco, fazendo em menos tempo o mesmo trabalho feito por vós em 12 horas. Eu vos teria traído, se tivesse partido o meio salário para pagar também a estes últimos, mas não foi assim. Por isso pega o que é teu e vai-te. Estarias querendo vir à minha casa para me impores o que queres? Eu faço o que quero e o que é justo. Não queiras ser malvado nem tentar-me para que eu seja injusto. Eu sou bom. Ó vós todos que estáis ouvindo, em verdade eu vos digo que Deus, Pai, a todos os homens propõe este mesmo contrato e promete uma recompensa igual. A quem com diligência se põe a serviço do Senhor, ele dará um tratamento com justiça, ainda que o trabalho seja pouco por estar próximo à morte. Em verdade eu vos digo que nem sempre os primeiros serão os primeiros no reino de Deus. E que veremos os últimos serem primeiros e primeiros serem últimos. Lá veremos homens que não são de Israel e mais santos do que muitos em Israel. Eu vim para chamar a todos em nome de Deus, mas se muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque poucos são os que desejam a sabedoria. Não é sábio quem vive do mundo e da carne, não de Deus. Não é sábio nem para a terra nem para o céu, porque na terra se criam inimigos, punições, remorsos. E quanto ao céu, esse para eles fica perdido para sempre. Eu repito, sede bons para com o próximo, seja ele quem for. Sede obedientes. Deixando para Deus o direito de punir a quem não é justo e o de dar as ordens. Sede continentes, sabendo resistir à sensualidade, e honrados, sabendo resistir ao ouro, e coerentes, sabendo dizer o anátema a quem o merece, e não a quem assim vos parece, a não ser para estreitar depois contatos com algum objeto que antes foi amaldiçoado como ideia. Não façais aos outros o que vós não quereis que a vós fosse feito, e por isso, aí fala, o pessoal fala, fora daqui, enfadonho profeta, tu estragaste a nossa feira, tu nos tiraste os clientes, urram os vendedores, irrompendo dentro do pátio, e aqueles que haviam rumorejando no pátio diante dos primeiros ensinamentos de Jesus. Eles não são todos fenícios, há também hebreus, que estão presentes,
E eu não sei por qual motivo nesta cidade. Todos se unem aos vendedores para insultar e ameaçar e, sobretudo, para expulsar. Jesus não lhes agrada, porque ele não aconselha fazer o mal. Ele cruza os braços e fica olhando. Está triste, mas cheio de dignidade. As pessoas, divididas em dois partidos, começam a brigar, uns defendendo e os outros ofendendo Nazareno. Ouvem-se impropérios, louvores, maldições e gritos dos que dizem: tem razão, os fariseus, tu és um vendido a Roma, um amigo dos publicanos e das meretrizes. E também aqueles que dizem: calai-vos, línguas blasfemas, vós é que estáis vendidos a Roma, fenícios do inferno. Vós sois o Satanás, que o inferno vos engula. Fora, fora, fora! Vós que vindes fazer feira aqui, seus usurários, e assim por diante. Aí os soldados intervêm dizendo: em vez de citador, ele é que é provocado. E com suas lanças expulsam todos para fora do pátio e fecham o portão. Só ficam os 3 irmãos prosélitos e os 6 discípulos com Jesus. Mas como foi que tiveste a ideia de fazê-lo falar? Pergunta o triário aos 3 irmãos, donos do local. Eles também falam a tantos, responde Elias. Sim, não acontece nada, porque eles pregam o que agrada ao homem, mas este não prega isso, e por isso é indigesto. O velho soldado fica olhando para Jesus, que desceu do seu lugar e está em pé como alguém que está pensando. Do lado de fora, a multidão continua a discussão. Então, do quartel vão saindo outros soldados, e com eles está o próprio centurião. Batem no portão e o fazem abrir, enquanto alguns se opõem a repelir, tanto aos que gritam viva o rei de Israel, como os que o amaldiçoam. O centurião vem para a frente apreensivo, ataca, encolarizado, o velho Áquila. É assim que defendes Roma? Deixando que aclamem um rei estrangeiro numa terra que lhe está sujeita? O velho saúde com aspereza e responde. Ele estava ensinando respeito e obediência e falava de um reino não desta terra. Por isso é que o odeio, porque ele é bom e respeitoso. Eu não vi motivo para impor silêncio a quem não estava ofendendo a nossa lei. O centurião se acalma e resmunga. Trata-se então de uma nova sedição desta canalha, desse povo fedorento. Bem, dai ao homem a ordem de ir embora logo. Não quero aborrecimentos neste local. Cumpre esta ordem, escoltai-o até fora da cidade, logo que a estrada estiver livre, que ele vá para onde quiser, até para o inferno se quiser. Mas que saia desta minha jurisdição. Compreendeste? Sim, nós o faremos. O centurião vira as costas, fazendo brilhar vivamente sua couraça. Faz uma onda no ar com o seu manto de púrpura e lá se vai sem nem olhar para Jesus. Os 3 irmãos dizem ao mestre: isto nos desagrada. Vós não tem desculpa, e não temais. Daí não virá mal nenhum para vocês, eu vou-lo digo. Os 3 mudam de cor. Felipe diz: como sabe desse nosso medo? Jesus sorri docemente e um raio de sol ilumina seu rosto triste. Eu sei. Sempre tudo que existe nos corações e no futuro. Os soldados foram expor-se ao sol na expectativa, olhando de soslaio uns para os outros e fazem comentários. Poderão eles amar-nos se odeia até aquele ali que não os oprime? E que faz milagres, devias dizer. Por Hércules, quem foi aquele de nós que tinha vindo para avisar que havia um indiciado a ser vigiado? Foi Caio, logo zelador. E enquanto isso, nós perdemos o rancho. Eu prevejo que vou perder o beijo de uma menina. Ah, epicurista, onde está a beldade? Certamente. Não é a ti que vou dizer, amigo. Está atrás do oleiro nos alicerces, eu sei, eu te vi uma tarde destas, diz um outro. O triário, como quem está passeando, vai até Jesus. Anda ao redor dele, olha para ele, torna a olhar, não sabe o que dizer. Jesus lhe sorri para encorajá-lo.
O homem não sabe o que fazer, mas se aproxima mais. Jesus aponta para as cicatrizes. Foram feridas. Então és um valente e um fiel. O velho soldado fica corado pelo elogio. Tens sofrido muito por amor à tua pátria e ao teu imperador. Não gostarias de sofrer um pouco por uma pátria maior que é o céu? Por um imperador eterno que é Deus? O soldado sacode a cabeça e diz: Eu sou um pobre pagão. Mas não está dito que eu também não chegue lá pela 11ª hora. E quem vai me instruir? Tu estás vendo? Eles te expulsam. E essas sim são feridas que fazem mal, mas e não as minhas. E estas sim são feridas que fazem mal, não as minhas. Pelo menos eu devolvi as minhas aos inimigos, mas tu, o que dás a quem te fere? Dou o perdão, soldado. O perdão e amor. Eu estou com a razão suspeita contra ti, idiota. Adeus, Galileu. Adeus, romano. Jesus fica sozinho até que voltem os 13 irmãos e os discípulos com uns alimentos que eles, os irmãos, oferecem aos soldados. Enquanto os discípulos os oferecem a Jesus, comem ao sol sem vontade, enquanto os soldados comem e bebem com alegria. Depois um soldado sai dali e vai dar uma olhada pela praça silenciosa. Podemos ir, grita ele. Todos já foram embora, lá estão somente as patrulhas. Jesus se levanta mansamente, abençoa e conforta os 3 irmãos, com os quais ele marca o encontro pela Páscoa no Getsemane. E depois sai no meio de 4 soldados com seus discípulos humilhados que vêm vindo atrás dele. Eles percorrem a estrada vazia até chegarem à campina. Salve, Galileu! Diz o triário. Adeus, Áquila. Eu te peço, não fazas mal a Daniel, a Elias e a Filipe. Só eu é que fui o culpado. Dize isto ao centurião. Eu não digo nada. A esta hora, ninguém mais está pensando nisso. E os 3 irmãos é que nos fornecem bens, especialmente aquele vinho de Chipre do qual o centurião gosta mais do que a vida. Fique em paz. Adeus. Eles se separam, os soldados voltam para o outro lado das portas e Jesus com os seus tomam o caminho que vai pela campina silenciosa na direção do leste. E assim termina a visão fidedigna.